Basicamente, em alguns países offshore, como Belize e BVI, o capital para criar uma empresa Forex é tão importante quanto o capital para criar uma licença bancária offshore, que é bastante impressionante. René Felipe, bem-vindo e obrigado pela visita à Dukascope TV novamente. É um prazer de entrevistar-lhe. Hoje vamos conversar sobre a criação de uma empresa offshore especialmente para traders de Forex. Temos conhecimento que recentemente ocorreram muitas mudanças relativamente às empresas Forex offshore, especialmente em termos de requisitos de capitalização, correto? Sim, correto. Na verdade, quase todas as jurisdições aumentaram os seus requisitos de capital. Mas os Seychelles continuam com o requisito de capital de $50 mil, enquanto todos os outros aumentaram as condições. Por exemplo, no Belize, o capital poderá variar de 100 mil até 500 mil. Em BVI, de 500 mil até 1 milhão. Cayman desde 17.500 até $100 mil. E em Vanuatu o capital tem de ser de 200 até $500 mil. Seria muito interessante de observar o que acontecerá em Vanuatu, porque até a data esse foi o destino muito popular para o estabelecimento de uma licença Forex offshore. Vamos ver se a maior atração foi baixo requisito de capital ou os pedidos vão continuar. Basicamente, em alguns países offshore, como Belize e BVI, o capital para criar uma empresa Forex é tão importante quanto o capital para criar uma licença bancária offshore, que é bastante impressionante. Então, e por que as jurisdições offshore continuam a ser populares, especialmente entre candidatos para negócios Forex? Existem várias razões por que as jurisdições Forex continuam a ser populares. E claro que a tributação é uma delas. Enquanto os Seychelles possuem taxas de 1,5%, as outras jurisdições offshore não possuem tributação. Portanto, se compararmos com as jurisdições europeias, por exemplo, o imposto sobre o rendimento das sociedades da Bulgária é 10%, Chipre 12,5% e a Lituânia 15%. Por isso existe vantagem na tributação, mas não é única. A segunda razão é que, caso você deseja formar uma empresa na Europa, você precisará de um capital de 730 mil euros. Caso você gostaria de estabelecer uma empresa Forex offshore em Seychelles ou Vanuatu, você vai precisar apenas 50 mil dólares de capital. Mais uma razão agora é que ocorrem muitas mudanças regulatórias e os países europeus basicamente estão apertando negócio Forex. Por exemplo, agora temos inferior requisito para alavancagem. Por exemplo, o rácio em Chipre é 50:1 se você é um cliente de varejo. Caso se você é um cliente profissional, poderá continuar a jogar com alta alavancagem. Por exemplo, no Reino Unido estão a ser feitas discussões para tornar o rácio de alavancagem 25:1, que é bastante baixo. Por exemplo, na Bélgica eles estão considerando de encerrar e proibir a negociação de CFD em negociação binária. Países Baixos estão considerando proibir empresas que oferecem esse tipo de serviços como opções binárias e CFD. Nesse contexto, o negócio Forex offshore torna-se mais atraente. E a última razão é que os requisitos pessoais, como formação ou experiência profissional, são inferiores em países offshore. Agora, em alguns países europeus, como Malta ou Bulgária, tornou-se extremamente complicado de criar uma empresa Forex, porque eles possuem critérios rigorosos em experiência do acionista ou diretor.
Será que os custos operacionais é mais uma razão por qual os traders preferem países offshore? E sim e não. Uma coisa que poderá adiar o investidor na Europa são esses requisitos obrigatórios, como possuir a quantidade mínima de funcionários para várias posições, por exemplo, no departamento do cumprimento, funcionários de TI para fins de segurança e para lidar com os seus servidores. Afinal, na sua empresa você vai precisar de ter 4 ou 5 funcionários. Caso se você criar uma empresa em Chipre ou Lituânia, onde os salários continuam a ser baixos, assim você poderá gerir uma empresa Forex europeia com um orçamento de 10, 15 mil euros por mês. Agora, acontece que as jurisdições offshore não têm esses requisitos mínimos obrigatórios. Mas sempre que você quer gerir uma empresa Forex, seja isso empresa offshore ou europeia, você certamente precisará um funcionário de segurança informática, funcionário no departamento do cumprimento para lidar com os conhecidos seus clientes, alguém para executar marketing porque de outra forma não terá clientes e precisa também traders. Portanto, para gerir uma empresa Forex, seja isso offshore ou na União Europeia, o custo será aproximadamente igual. Assim como já discutimos as vantagens, então e agora quais são as desvantagens para operar um negócio Forex em offshore? Uma das principais desvantagens, em comparação com a licença europeia, tem a ver com passaportes. Isso significa que com a licença europeia você poderá fornecer o seu serviço em toda a Europa. E com a empresa offshore não poderá efetuar isso. Você poderá ter clientes de várias partes do mundo, mas em geral clientes do GUA. Mas você não pode colocar a comercialização no jornal, ou possuindo uma licença offshore, os seus funcionários não podem encontrar-se com os clientes na Europa. A segunda desvantagem será ligeiramente maior dificuldade de abrir a conta no banco para uma empresa com licença de offshore. Você poderá abrir sem problema em países de registro, mas em países europeus pode ser mais complicado. Em alguns casos, o provedor de liquidez ou prestador do serviço do pagamento poderá ter condições que são financeiramente ligeiramente mais caras para as empresas offshore em comparação com as empresas Forex com licenças europeias. Após a análise das vantagens e desvantagens, o que é necessário para a criação de uma empresa offshore? O estabelecimento de uma empresa offshore é um processo direto. Em termos de prazo, depende onde você deseja criar uma empresa, mas normalmente demora entre 2 a 4 meses. Por exemplo, dentro de 2 meses, certamente poderá criar uma empresa em Vanuatu. Em termos de processo em si, em todo o lugar o processo é de 6 etapas. Primeiro, você terá de reservar o nome, registrar a empresa, também terá de personalizar o artigo da associação para um negócio Forex ou financeiro. Em seguida, dependendo da jurisdição, você terá de fornecer o plano de negócio e depois terá de preparar-se para proceder à aplicação seguindo o processo. Relativamente aos requisitos de documentos, os principais serão passaporte notarizado, comprovativo de morada e registro criminal. Em seguida, depende da jurisdição offshore, você pode ser solicitado CV ou carta de referência bancária. Mas, em geral, esse é um processo direto e sem dificuldades. E nós temos um conhecimento decente nessa área. Impressionante. Muito obrigado, René Philippe. Obrigado por convidar-me novamente, Jack. Por nada. Obrigado por assistir. Caso se gostou da entrevista, verifique muito mais na Dukascópio TV.